Bom dia! O nosso trabalho, formado por mim, Manuela Secchini, Amanda Andriotti, Helena Rippel e Thales Ribas, escolheu o Supremo Tribunal Federal Brasileiro como assunto do trabalho de Sociologia, e apresentamos e criticamos de acordo com o nosso ponto de vista e opinião. Esperamos que gostem do trabalho. Para situar o nosso trabalho, explicarei como funciona o Estado, que na atualidade o Estado brasileiro é dividido em 3 poderes: o legislativo, executivo e judiciário. E essa divisão, ela serve para descentralizar o poder. Esses 3 poderes, apesar de serem independentes um do outro, possuem autonomia, com cada um atuando de forma e em casos diferentes. Dessa forma, o legislativo cria leis que orientam a sociedade e fiscaliza o poder do executivo. Já o executivo executa as leis e administra os interesses públicos. Por fim, o judiciário julga as leis, respeitando a Constituição Federal. E uma coisa importante a se destacar é que o único poder que não é constituído por intermédio de eleição da população é esse judiciário. Dentro dessa divisão de poderes, o judiciário é responsável pela garantia do respeito à Constituição Federal e pelo cumprimento da lei. Ele é composto por 11 ministros, não necessariamente juízes. Na verdade, basta ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Após a indicação do presidente, as capacidades do indicado são avaliadas por uma sabatina no Senado, em que são perguntados sobre questões da Constituição e de temas políticos e jurídicos. Para se tornar um ministro do Supremo, é preciso receber uma indicação do presidente da República. Ao final da sabatina, ocorrem 2 votações no plenário para aprovação do candidato. Na prática, o STF verifica se as ações do Executivo ou do Legislativo respeitam a Constituição Federal. Por exemplo, verificar a aprovação de leis são contraditórias e os impeachments, quando o presidente viola uma lei constitucional. O Supremo Tribunal Federal encontra-se no topo da hierarquia do Poder Judiciário e, por isso, é denominado como grande guardião da Constituição Federal. Ou seja, cabe ao STF julgar ações do Estado brasileiro, determinando o que está correto e o que não está correto, de acordo com a Constituição. O STF hoje é um cargo político, o que é um absurdo, pois ele não é um órgão independente, visto que, para chegar no cargo, tem que ser indicado pelo Executivo. E mais absurdo ainda, quando o indicado está no cargo, pode ir até a idade de aposentadoria compulsória, quando o cidadão chega aos 75 anos. Esse problema em si parece bastante sério, mas quando damos uma analisada mais a fundo nos nomes que estão, quem os indicou e também qual era a área de atuação antes de se tornar um ministro, isso se torna ainda mais preocupante. Apenas 5 dos 11 ministros vieram da área da magistratura: Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Nunes Marques. São 11 ministros para fazer as votações, número ímpar para que não possa existir empate. Porém, se formos analisar desses 11, quantos foram indicados por um único partido? São 7: Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Isso torna impossível ter como analisar de forma imparcial os casos de corrupção que ocorrem dentro daquele partido que os indicou, pois eles são amigos desses que os indicaram. O STF tem um poder muito grande, então eles podem simplesmente votar e fazer uma reinterpretação da lei para voltar atrás em condenações que já foram nitidamente comprovadas. E isso é extremamente perigoso para a nossa sociedade. O pensador que escolhemos para relacionar com o nosso trabalho é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, que nasceu em Campinas, em São Paulo, em abril de 1947 e faleceu, infelizmente, em janeiro de 2022. Mais conhecido pelo primeiro e último nome, Olavo de Carvalho foi um grande escritor, jornalista e filósofo, sendo um dos poucos representantes do conservadorismo no Brasil. Uma das críticas de Olavo era a respeito do sistema do Supremo Tribunal Federal brasileiro, pois os ministros, hoje em dia, agem se baseando em vontades próprias ou de parceiros, e são eles que regem a Constituição. Veja, o amor que as pessoas têm ao fetiche da forma democrática, sem substância democrática, está levando o país a se tornar uma ditadura, meu Deus do céu. Apenas quem pode destruir os juízes do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Porém, todos lá estão comprados. Logo, o flagrante, a lei, se tornou estrutural no Brasil.
Assim como Olavo, nós acreditamos que o STF deveria ser reformulado. A forma mais justa que vemos para a construção de um Supremo Tribunal Federal justo é por meio de concurso entre os juízes que já têm carreira.